São 10 horas e 47 minutos, conforme já havíamos anunciado antes aqui na nossa Manhã da Muriaé. A nossa entrevista do dia traz as participações do vice-prefeito, secretário municipal de saúde, doutor Marcos Guarino de Oliveira, e também do médico infectologista, doutor Daniel Lissi, que já estão aqui em nossos estúdios. Seja bem-vindo, doutor Marcos, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, ouvintes da Rádio Muriaé. Doutor Daniel Lissi, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Marcos Guarino. Bom dia, ouvintes de Muriaé. Bom, todos nós sabemos dos números que foram divulgados recentemente, números que inclusive fizeram uma curva ascendente em relação aos casos de Covid em nossa cidade. Doutor Marcos, como secretário de saúde do município, qual a avaliação que você faz da pandemia em nossa cidade e o que está acontecendo com esses números crescentes? Ora, Paulo, era esperado, né? Porque esses números que estão vindo agora, ontem foi que toda quinta-feira, 14h, tem uma reunião do comitê, né? Do Minas Consciente, né? Que dita para o estado inteiro, para quem assinou esse pacto. Muriaé está participando do Minas Consciente. Então, esses dados que chegaram agora são os dados do Natal, da época do Natal, que os exames sempre chegam depois. Sim. E a semana que vem ainda deve ter um outro incremento, que é o pessoal do Réveillon, que aglomerou, o pessoal que foi para a praia, que não seguiu o distanciamento, não fez as medidas corretas. Andei muito no final de semana, não viajei, distrito, muita gente sem máscara, quase 90%, muita gente andando sem máscara. Lembrando que a máscara é a vacina do momento, até a vacina chegar, a máscara é o mais importante, não pode andar sem máscara, não pode conviver sem máscara, evitar aglomeração, né, usar o álcool. Então, todas essas coisas, o doutor Daniel vai falar aqui, a nossa referência, né, em infectologia, é importante, se Muriaé quer continuar, né, com o comércio aberto, com tudo funcionando, a gente quer isso também, ninguém quer, né, a gente precisa que as pessoas voltem a se conscientizar. Né, o fique em casa, essa coisa toda, mas tem que adaptar e tem que realmente ter muito bom senso. Porque o que a gente está vendo é que parece que, apesar de estar, né, ver que Belo Horizonte vai fechar segunda-feira, a gente não quer nada disso, mas é preciso que cada um cumpra o seu papel. Eu acho que todo mundo já está sabendo, né, fica até repetitivo, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito. Nessas aglomerações, a gente passa às vezes no final de semana, churrasco em beirada de calçadas, o pessoal todinho fazendo esse comportamento que é extremamente nocivo. E a pessoa, às vezes, ela acha que não vai pegar, mas leva, às vezes, para o parente que está em casa, leva para o idoso que está em casa. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, né? Muriaé é uma cidade polo, Muriaé é uma cidade que recebe também muita gente de fora, que também vai trazer, né, para cá esse vírus. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? E vou deixar para o doutor Daniel continuar aí. Doutor Daniel, em fevereiro do ano passado, antes do primeiro caso surgir aqui em Muriaé, nós tivemos uma entrevista e naquela época você já falava, bom, já é pandemia, isso vai chegar aqui, e chegou, tivemos aí o pico que se deu mais ou menos no mês de agosto e agora esses números voltam a subir. Qual a avaliação que você faz dessa pandemia desde o primeiro momento até o dia de hoje aqui em nossa cidade? Paulo, eu me lembro muito bem dessa entrevista e inclusive de outras entrevistas que nós tivemos, e que causou às vezes o espanto, ou parecia que a gente estava anunciando alguma coisa ruim ou sendo pessimista. Em momento nenhum a gente imaginava que o vírus iria embora ou iria acabar dentro de 1 ano, 2 anos. Isso não era previsto, tanto que as ações todas mundialmente vêm sendo tomadas de forma perene, né, de forma contínua. É um comportamento mundial esse retorno da pandemia, ou piora do comportamento da pandemia, e o Brasil está incluído nele, também tendo uma piora de comportamento, e Muriaé está inserido dentro do Brasil, dentro do estado de Minas Gerais, também com piora da pandemia. Então, assim, não existe nada que a Muriaé fez pior ou melhor, não existe isso. Na verdade, é uma pandemia com um comportamento pior. Existe, nacionalmente, na nossa região também, uma piora da taxa de transmissão, uma intensidade de transmissão, de contágio muito maior. E o que está acontecendo agora é que culminou com o relaxamento da população em relação a todas as atitudes que o doutor Marcos Guarino comentou, inclusive que cansavelmente a gente vem orientando. Houve um relaxamento em relação ao isolamento social no momento de uma alta taxa de transmissão. É um barril de pólvora, na verdade, é tudo certo para estourar. Então, a população precisa novamente voltar a ter consciência, porque estamos
em risco iminente de não conseguir cuidar de pessoas, caso a gente tenha um aumento de número importante de pessoas precisando de hospitalização. Então, precisamos retornar à questão de isolamento social. As pessoas precisam respeitar a utilização de máscara, que é uma das coisas mais importantes e mais fáceis de serem realizadas. Nós precisamos reduzir a aglomeração desnecessária, cuidar das pessoas, dos familiares que são fator de risco, porque nós estamos num momento de hospitalização intensa, pouquíssimas vagas de terapia intensiva e de enfermaria, e com a taxa de transmissão na comunidade muito grande e com pessoas com comportamento de exposição. Então, assim, a Muriaé está gozando hoje de um nível amarelo dentro de uma área toda vermelha do estado. Isso se dá por conta da nossa capacidade do nosso serviço de sistema de saúde. Mas a população está chegando ao limite de testar o nosso sistema de saúde. Nós precisamos alterar o nosso comportamento para a gente ter sair dessa crise de forma mais tranquila do que outros municípios, inclusive, estão vivendo. Em outras palavras, nós estamos inseridos no contexto da onda amarela, com casos de onda vermelha e a população vivendo como se estivesse na onda verde. Exatamente. É um relaxamento do distanciamento social definitivamente no momento em que houve um aumento mundial da taxa de transmissão. Então as pessoas estão se expondo mais no momento de maior risco. Bom, com relação ao Minas Consciente, o programa do governo Romeu Zema, o que vocês podem passar para os nossos ouvintes e internautas que nos ouvem neste momento? Doutor Marcos. Não, pode falar. O Minas Consciente, ele analisa dados de taxa de transmissão, de taxa de diagnóstico, de percentual de diagnóstico sob testes, de ocupação de leito, capacidade de sistema de saúde, ocupação dos leitos da capacidade reportada e população, referência municipal, entorno da região. Então são várias as variáveis, são diversas as variáveis analisadas pelo Minas Consciente para ele passar para a gente semanalmente qual é o nosso plano de contingência. Significa quais serão as regras para esse município ou essa micro-região nesta próxima semana. Então ele classifica em verde, amarelo e vermelho, onde verde é mais tranquilo e vermelho é pior. E semanalmente ele solta e a gente tem que seguir um plano de contingência, regras a cada faixa que nós estamos. Muriaé está no amarelo com a região toda em vermelho, né? Então significa que todo o nosso entorno está perigosamente ocupado e Muriaé talvez um pouco mais tranquilo, apesar da gente estar perigosamente ocupado. Qual é o problema? Não tem como estourar a vaga nos entornos e a gente está com vagas sobrando aqui e a gente não ser reportado para atender pacientes que estão em municípios de colapso. Então nós temos que ter muito cuidado com a nossa população e ter muito cuidado também com a região no entorno em relação ao atendimento desses pacientes. E toda quinta-feira o Minas Consciente solta qual é a situação da nossa micro-região e município e nós agimos com as nossas condutas em relação àquilo que foi orientado pelo Estado. Podemos ter medidas mais restritivas que o Estado se assim acharmos necessário dentro da nossa gestão municipal, mas nunca podemos ser mais liberais que o Estado. Então, se o Estado falar fecha, nós obrigatoriamente precisamos fechar. Então, essas decisões elas são reportadas de uma esfera acima, de uma hierarquia acima do que a hierarquia municipal. Você falou em conduta, doutor. Vamos falar sobre conduta da nossa população. Você há pouco falou que a nossa vacina é a máscara. Você foi bem enfático em dizer isso. E a conduta das pessoas, por exemplo, vai para as ruas, para as calçadas, com a máscara no bolso e só usam a máscara quando entram no comércio. O porquê dessa conduta, digamos assim, relaxada? O que leva as pessoas a terem essa conduta? Na verdade, elas estão acabando seguindo a regra do estabelecimento, mas não estão seguindo a regra da preservação da própria vida e da vida dos seus familiares, né? O risco de intubação e de falecer de um Covid, ele é um risco individual e não um risco do comércio. O comércio está inserido dentro do contexto da cidade, igual a zona rural, o agronegócio, igual qualquer outra faixa da população. Então, assim, a preocupação do indivíduo é com a própria vida. Então, se a pessoa não se preocupa com a própria vida, como é que ela vai se preocupar com a vida do próximo? Então, assim, acho que seguir a regra do comércio é obrigatório porque ela é lei, mas a lei da vida deveria ser autopreservação, né? E a gente tem visto realmente um relaxamento e um grande problema hoje é o relaxamento das medidas de distanciamento social no momento de alta taxa de transmissão do vírus. Os jovens, doutor?
que tem tido, digamos assim, uma exposição em aglomerações muito maior do que outras faixas etárias, e muitos, inclusive, se autodeclaram imunes à doença. Isso é verdade? É mito? O que a gente pode dizer? O Paulo, já está muito bem definido e que existem fatores de risco, né? Sim. Ou seja, aquelas pessoas que têm tipo de patologia ou idade ou fatores de risco que já estão razoavelmente bem definidos na pandemia, elas têm muito mais riscos de precisar de hospitalização e de falecerem. Só que também a doença, ela comete jovens e jovens falecem pela doença. Quando você tem esse tipo de comportamento, você está virando um número, você está jogando numa loteria. Porque um jovem de 20, de 30 anos, de 35 anos, de 40 anos, ele realmente dificilmente falecerá da doença, porém ele pode falecer. Então, assim, acho que optar por jogar na loteria está sendo uma decisão individual arriscada, ainda mais no momento que pode não haver a possibilidade de ser cuidado se houver um colapso do sistema e caso a gente continue nesse comportamento. Bom, a Anvisa tem recebido aí vários pedidos de certificação de vacinas, né? Inclusive uma delas, ontem até trouxemos uma reportagem hoje falando em relação à Coronavac, que tem uma eficácia de 78%, se comparado com a vacina em relação à gripe, que tem uma eficácia de 40%, quer dizer que são números bem contundentes, né? Bom, em relação à vacinação da população, doutor Marcos e doutor Daniel, o que é que vocês podem destacar para os nossos ouvintes? Olha, Paulo, a esperança, né, de que esteja cada vez mais próximo, né? Há uma ansiedade muito grande, tanto da população, de todos, né? Porque não que a vacinação vai acabar com a doença, mas ela vai conseguir diminuir bastante esses casos. Essa doença ainda vai continuar um bom período e essas vacinações deverão ser até anuais, né? Porque devido às mudanças que o vírus sofre, como é a vacina da gripe, né? Todo ano vai ter que tomar. Então, essas vacinas estão demorando mesmo a sair. Essa aprovação foi muito boa, né? Se comemoraram, mostraram até imagens, né? De uma cobertura muito boa. Parece que o governo também está comprando outras vacinas. São 4 vacinas que estão aí na mídia para o Brasil. Mas o problema da seringa também, parece que Minas Gerais já tem a agulha, né? Já tem a câmara fria para armazenar essas vacinas, para distribuir para todo o estado. Quer dizer, a logística está preparada. Comprar vacina, que às vezes as pessoas falam, por que você não compra, não pode comprar? Inclusive, porque não acha para comprar. Primeiro que a Anvisa ainda liberou a vacina. E depois, mesmo se pudesse comprar, você não pode fazer uma campanha diferente do Ministério da Saúde. Você não pode ter um programa de imunização diferente do seu estado, do seu país. Inclusive porque você compra, amanhã o governo libera, as marcas podem ser diferentes, e não pode ser a primeira dose de uma e a segunda dose do outro. Sim. Não, tem que ser as 2 doses da mesma. Né? Então, isso tudo tem que ter um bom senso, não adianta também querer ser, nem vai conseguir ter segurança até para comprar isso e ter essa avidez. Pode haver intenção, né, de conseguir, né, de botar na lista, mas isso aí vai depender muito, assim, federal, estado, município. É como ocorre toda a campanha de vacinação. E as campanhas de vacinação do Brasil sempre foram muito boas, né? A campanha da gotinha, a campanha da gripe, né? O pessoal do Ministério da Saúde, o pessoal da Fundação Oswaldo Cruz, são pessoas, né, de altíssimo nível, e essas vacinas. E uma coisa que eu sei que o Daniel vai falar também, apesar de toda a coisa aparecendo que a gente está vivendo ainda há 100 anos atrás, as vacinas são extremamente seguras, né? Você pode tomar uma aspirina e ter hemorragia digestiva e morrer, mas isso é uma coisa tão rara. É lógico que toda medicação pode ter uma contraindicação, mas as vacinas estão entrando aí, a partir do momento que elas tiveram o selo, vários países estão, inclusive pessoas fazendo fake, né, a respeito de reações de vacina, que dessa vacina não existe, já estão, né, desmentindo isso tudo. Então é importante que o maior número de pessoas dentro da faixa que eles vão colocar, aparentemente acima de 60 anos, né, os povos indígenas, gestantes, as pessoas têm um grupo, né, de risco maior, que vai ser vacinado primeiro. Estão pensando em vacinar a professora também, mas então a gente tem que ter esse bom senso, né, e esperar, porque eu acho que cada vez mais essa pressão que está sendo feita vai acelerar mais. Eu acredito, se Deus quiser, até o final do mês, e a gente está preparado, a gente está montando uma estratégia, a gente tem conversado para que tudo corra como sempre correu aqui na nossa cidade, a vacinação tranquila, né, e monitorando os casos, né, direitinho. E queria, inclusive, parabenizar o corpo clínico da nossa cidade, né, pelos resultados. Quando você pega os resultados de sucesso no tratamento,
tanto o Hospital São Paulo, a Fundação, a Casa de Saúde, o protocolo ficou com retaguarda, né, da clínica. Todos eles são profissionais que estão de parabéns, não só o pessoal, mas também cá na ponta, as pessoas que estão fazendo esse primeiro atendimento, o pessoal que está no centro Covid. Nós vamos mudar essa logística, tentar acelerar um pouco, já conversei com o Daniel, tentar botar ela mais pertinho, nós vamos mudar esse fluxo, mas para tentar facilitar mais ainda para a população e a pessoa que tem esse quadro respiratório, ela ser atendida o mais rápido possível. Doutor Daniel, e a sua expectativa em relação à vacinação? Paulo, as vacinas, elas serão uma conduta de massa. Nós temos que ter uma extrema segurança daquilo que nós estamos fazendo é melhor para o paciente do que não vacinar. Então, isso é um princípio da medicina, primeiro você não ferir, depois você gerar segurança para o paciente, né, e o tratamento para o paciente. As vacinas, em média, elas demoram 6, 8, 10, 14 anos para uma aprovação dentro de protocolos tradicionais, normais, dentro das instituições. Então, a Anvisa tem o seu protocolo de aprovação vacinal. Nós estamos agora numa outra via, que também é protocolo né, dessas instituições, que é um protocolo de urgência de aprovação. Ou seja, se releva inclusive alguns dados para que a gente consiga acelerar o processo, visto que existe uma urgência dentro de uma população, dentro do mundo, em relação à aprovação desses imunobiológicos. Primeiro você precisa saber se você vai gerar imunização, se você não vai lesar com a sua própria vacina, se aquela imunização que você está gerando ela é parcial, se ela não piora o comportamento da doença depois de um tempo. E são tudo coisas que devem ser concluídas antes que você proponha para uma população uma vacinação em massa, para a gente não ter consequências que são piores do que às vezes a própria doença. Os vírus de RNA respiratórios, no caso o Covid, eles são vírus altamente mutáveis, eles vão modificando a cada ano, e o Dr. Marcos Guarino começou muito bem, falou muito bem, na verdade, eu só estou complementando, e muito provavelmente nós teremos possibilidades de reinfecção, muito provavelmente nós teremos realmente necessidade de revacinação, porque isso é esperado para dentro dos vírus respiratórios. E o objetivo inicial da doença, lógico que é imunizar, da vacina, lógico que é imunizar completamente o indivíduo para que ele não adoeça, mas muito provavelmente o que nós teremos de resultado é uma imunização para que as pessoas não adoeçam de forma grave. Esse é o principal objetivo do ponto de vista de pandemia. Então, a gente está realmente galgando bons resultados de diversas vacinas a cada tempo. O resultado do Butantan realmente que ele se revelou, ele precisa ser aprovado por uma instituição. Ele se revelou como esses resultados precisam ser analisados, todos os dados analisados, antes que realmente a gente confirme isso e aprove, né? Então, mas de qualquer maneira, estamos cada vez mais próximos aí de uma aprovação, e eu acho que mais do que nunca nós devemos nos regular e nos apertar para que a gente continue seguindo e não adoecendo agora até que chegue a vacina, para que as pessoas individualmente se protejam pela vacina. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as prioridades iniciais da pasta da saúde nesse início do governo José Braz, doutor Marcos Guarino. Bom, doutor Marcos, uma das perguntas que mais são feitas diariamente aqui para nós, através dos nossos ouvintes e internautas, em relação ao comércio. A princípio, em relação ao comércio, as coisas, desde que mantenhamos a segurança, álcool gel, distanciamento e máscara, continua normal o comércio. Continua normal, a onda amarela permite isso, né? A gente não quer, em hipótese alguma, fechar, mas como o doutor Daniel falou, se amanhã o Estado, menos consciente, a falar que Muriaé está na onda vermelha, essa flexibilização não pode ser para menos, né? Essa flexibilização é sempre para mais. Então, infelizmente, vai ter que cumprir do Estado. Para que isso não ocorra, é justamente o que a gente está falando já há muito tempo, né? Que é usar o álcool, usar a máscara, evitar aglomeração, as coisas que realmente foram relaxadas, né? Essas atitudes que foram extremamente relaxadas. Então, é importante porque preserva o emprego, né? Preserva a qualidade de vida, preserva o empresário, a pessoa, né? A gente sabe a dificuldade que tem sido. Belo Horizonte, volta a dizer, segunda-feira fecha de novo. Às vezes ficam 3 semanas fechadas, quer dizer, isso é uma coisa muito ruim para todo mundo, né? Isso é péssimo, a cidade fica numa situação muito desagradável. É importante, nesse período mesmo, com o comércio aberto,
usar mais o delivery, usar bastante, comprar na internet, comprar essas coisas em casa, né? Os lanches, ao invés de ir lá aglomerar, pede, entrega em casa, é muito mais seguro, né? Essa forma de compra, prestigiar o comércio local, que está tão, às vezes, né, vai comprar uma coisa, compra aqui no comércio aqui de Muriaé, que tem tantas lojas boas, e garantir os empregos na nossa cidade, que é uma preocupação também, né, porque 2021 é um ano né, que a gente viu que agora sem também o auxílio emergencial, sabe que a qualidade de vida das pessoas, né, vai passar mais a pessoa, não passar mais a perda. Então, eu acho que a gente tem que ter um bom senso muito grande, está na mão de cada um, né, tá na mão, não adianta que a pessoa, ela liga a televisão, ela liga o rádio, ela ouve, e ela tem que fazer realmente. A máscara, é como os povos orientais, a gente vê há muito tempo a pessoa andando de máscara no Japão, na Coreia, isso vai virar um hábito, mesmo com a vacinação. Até o final do ano, né, até o ano que vem, as pessoas vão ter que andar de máscara, não tem jeito de abolir isso, não. E é extremamente necessário isso. Entendeu? Isso aí é fundamental. A contaminação, a máscara é a vacina até que venha a vacina. E mesmo depois que não vão ser vacinados, e como o vírus vai continuar circulando, as pessoas têm que usar máscara, né, e evitar a aglomeração, que é o de sempre. Mas infelizmente vai sair final de semana e continua vendo as pessoas assim, bem aglomeradas. Quer dizer, as mesas, o próprio comércio também, alguns podem se precaver para preservar, deixar as mesas mais separadas, né, quem está atendendo de máscara, essa coisa toda, deixar o álcool. Tem lugares que já está até relaxando mais, já não tem ninguém para colocar o álcool, essa coisa não pode, isso tem que ter essa vigilância, né? Isso é importante. E é para o bem de todo mundo, inclusive para a vida, não da saúde, mas também da vida financeira. Bom, doutor Marcos já foi secretário de saúde em outras oportunidades, hoje ocupa o cargo tanto de secretário de saúde como é o vice-prefeito eleito juntamente com o senhor José Braz na eleição de 2020. Quais são as prioridades iniciais da sua pasta nesse início de governo, doutor Marcos? Paulo, as prioridades, a transição foi pequena, né? Porque a eleição Sim. foi adiada, né? Então a transição foi muito pequena. Felizmente, na minha área, como eu já trabalhei com a maioria das pessoas da saúde, a minha transição foi muito tranquila. Lógico que não deu para passar tudo, porque a saúde é muito complexa, mas foi um ambiente muito assim tranquilo em relação aos funcionários, né? Porque são funcionários de carreira, são efetivos e pessoas que a gente conviveu muito tempo também, alguns anos atrás, e mesmo os novos também. Então, nessa parte foi tranquilo. As prioridades que a gente tinha, a gente começou com a enchente, né? Sim. Então, pegou a ação social e a gente agora já fica na retaguarda pelo risco da leptospirose, pelo risco das diarreias, pelo risco da hepatite, as pessoas que entraram em contato com a água. A gente viu vídeo de gente nadando no rio, quer dizer, tantas vezes falar isso, pelo risco de acidente de animais peçonhentos, né? O risco que acontece nessa época com cobra, com escorpião, com essas coisas todas, aranha. Então tem que ter um cuidado danado, pisar às vezes no local, o risco que é. Mas felizmente, né, deu uma parada agora, a ação social teve uma atuação brilhante, né, com a Eveline lá, o pessoal do DENSUR também está se desdobrando, e agora a gente fica nessa parte. A principal ação de uma secretaria seria a atenção básica, né? A gente quer, além do combate à pandemia, a gente quer melhorar a cobertura vacinal da cidade, todas as vacinas. A gente tem que melhorar essa cobertura, que é importantíssima. A criança estar com o cartão em dia, a pessoa ter o cartão dela em dia. Inclusive, porque na época dessa, se dá um acidente qualquer, um corte, ela tem com a vacina de tetânica dela em dia, tem que estar tudo direitinho. E está de graça no posto. Tem um posto que quase são 31 PSF. Tem um posto quase em cada bairro, né? Então é muito fácil vacinar. Esse cartão em dia. O pré-natal, que infelizmente também os índices estão bem baixos. Hoje nós reunimos com as enfermeiras do PSF, segunda-feira nós reunimos com os médicos do PSF, no sentido até não é sensibilizar mesmo, entendeu? As pessoas têm que estar, tantos profissionais, tem muita gente boa na área, e sensibilizar da importância do trabalho da pessoa, né? De que a qualidade vem com o tempo, né? Mas essas coisas básicas, a vacinação, o pré-natal, o atendimento ao idoso, a saúde do trabalhador, né, a saúde da mulher, tudo isso tem que ser o problema, a prevenção do câncer ginecológico, do câncer de próstata, tudo isso passa. Mas a princípio, o que eu queria mais mesmo era a parte de vacinas, de imunização, aumentar essa cobertura, né, e essa vacinação da pandemia, a gente conseguir baixar esse índice. É lógico que só com o tempo é que virá esse mal vai sair. Mas eu acho que o importante é que ter uma equipe boa,
tem um pessoal bem, né, tem contato direto com o pessoal da UPA, tem conversado com eles lá no sentido da gente ter um fluxo também melhor, estão muito sensíveis também, conversei com o administrador, no final do ano não teve, porque ele não estava aí, que ele viajou, né, mas estamos conversando quase que diariamente, vão ter medidas aí que eu tenho certeza que vai favorecer a população, que o objetivo nosso é ser secretário de saúde é o bem comum, é o bem da população, né, senão não tem motivo, né, de exercer um cargo até que eu já exerci. Então eu acho que com o apoio de todos, eu espero sensibilizar a população, não temos, né, ninguém aqui está, né, forçando ninguém a nada, mas se eu não me cuido, eu estou atrapalhando os idosos da minha casa, meu vizinho, né? Então é fundamental cada um pensar nele, pensar e no outro, né? E na televisão, no rádio, está direto isso. Então a pessoa só não está fazendo mesmo por um descaso. E a coisa é real. Você vê que começou como da outra vez. Começou na Europa, né? Começou na Alemanha, começou na Inglaterra, fechou, agora a Itália fecha. Agora começa no Brasil, já começa em Manaus começa aquele horror que foi no início, daqui a pouquinho está batendo, no Rio de Janeiro, vem batendo na nossa porta aqui, como o Daniel falou, os vizinhos aqui já estão na onda vermelha. Então a gente tem que ter muita consciência, muito cuidado, né? E a secretaria está à disposição. Agradeço ao doutor Daniel pelo brilhante trabalho que ele tem feito, o doutor Bruno, irmão dele, que é um amigão meu, né, da meningite. nós apenamos bastante. O Bruno foi um companheirão, né? Nós combatemos, graças a Deus, tivemos êxito naquela empreitada, e agora estou aqui com o irmão dele, e se Deus quiser, nós vamos ter porque um ano também, falar, puxa vida, aí vencemos mais uma com muita humildade, com muita vontade de dar certo. Isso significa que a nossa cidade está muito bem, digamos assim, montada em termos de profissionais, né, doutor? Graças a Deus, nós temos excelentes profissionais, tem muita gente, não é porque não é só técnica, né? Você tem que gostar de gente, você tem que gostar de lidar com gente, dessa coisa, e a gente tem muita gente que tem essa sensibilidade, sabe? Existem especialidades que são mais assim, né? As especialidades são, às vezes a pessoa já tem mas dentro da medicina são várias profissões, né? Mas tem profissões que são bem focadas nas pessoas, a gente fica com muita vontade de fazer, e orgulho quando a coisa dá certo, orgulho no bom sentido, né? Tá certo. Doutor Daniel Lissi, médico infectologista, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui, suas informações aos nossos ouvintes e internautas, e os nossos microfones estão sempre à sua disposição. Paulo, obrigado ouvintes, que Deus abençoe a gente nessa nova etapa, e eu gostaria novamente, não é de forma de assustar a população, nós estamos no limite, nós precisamos ter uma resposta da população para que não corramos riscos de ter novos problemas. Então, as casas estão lotadas, existe a possibilidade de um grande aumento de Covid, e existe a possibilidade de a gente não conseguir cuidar de todos se as pessoas continuarem com o comportamento que nós estamos tendo hoje. Então, os nossos vizinhos já estão em situação pior. Nós estamos gozando de hoje estar em zona amarela do Minas Consciente. Para que a gente preserve a nossa população em todos os sentidos, é necessário que a população se envolva com o comportamento em relação ao Covid, que está muito bem batido. Então, eu solicito, a gente pede, em nome da prefeitura, da secretaria, em nome da infectologia de Muriaé, que as pessoas respeitem as normas para que a gente possa passar disso de forma correta, de forma melhor, menos pior. Desculpa a expressão. Doutor Marcos Varino, médico, vice-prefeito de Muriaé, secretário municipal de saúde, agradeço mais uma vez a sua participação e mais uma vez coloco à disposição os microfones da Rádio Muriaé. Obrigado, Paulo, obrigado a todos aqui na rádio pelo espaço, ao Daniel, e agradecer mais uma vez, e que a população entenda, né, realmente o que está acontecendo, que a situação beira a uma gravidade que pode tornar, como o Daniel falou, uma situação bem insuportável, intolerável, que vai transbordar, né? Então, depende de cada um de nós. Depois, cada um vai ter que, né? Tem gente perdendo, às vezes, várias pessoas na família por essa doença. E são finais dramáticos, né? A pessoa às vezes pede para ligar para casa, pedindo para, quase despedindo da família, porque vai ser entubado, essa coisa toda. São situações bem tristes, né? Então, a gente não quer que ninguém passe por isso. O objetivo é lutar contra isso. Sabe que a gente ainda não tem a arma, né? Principal, que é a vacina, mas a gente tem os cuidados, né? Que são os preliminares para o dia que vier a vacinação diminuir, que a gente sabe também que isso não vai acabar fácil, mas depende de cada um de nós.
Tá, e muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, são 11h18, conversamos com o secretário municipal de saúde, vice-prefeito, Dr. Marcos Guarino, e também com o médico infectologista, Dr. Daniel Lissi.